WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 11:06. O que você precisa romper para vencer o medo, a ansiedade, perdas e frustrações? No mês de março, em todas as igrejas Internacional Renovar, você vai aprender em uma série de mensagens como romper em fé. Em cada culto, do sobrenatural de Deus. Barbearia Undercut, cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional, designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácola 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 96 53 47 79. Chegou o tempo da dupla honra, tempo aceitável do Senhor. No lugar da nossa vergonha haverá dupla honra, tempo de renovar. Rádio Motiva Gospel, sempre mais onde você estiver. A Igreja Internacional Renovar convida você e sua família todos os domingos para um momento especial aos pés da cruz. Venha orar por seus filhos, pelos seus pais, pelo seu relacionamento e por suas finanças. Experimente a força da fé e a união em oração. Junte-se a nós e sinta a transformação que Deus pode trazer para a sua vida. Não perca essa oportunidade de usar a sua fé e fortalecer seus laços familiares. Igreja Internacional Renovar, onde o amor de Deus prevalece. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 11:08. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 44 99897 6833. Onde você estiver, Motivação. Atenção, emissoras em todo o Brasil. Em 5 segundos. Mais um programa Renovar ao vivo. No ar. Louvor, informações, agenda, palavra do dia e a oração dos milagres. Começa agora. Programa Renovar ao vivo. Olá, bom dia, tudo bem? Já está no ar mais um programa Renovar, a edição de hoje, quinta-feira abençoada por Deus, hoje dia 12 de março de 2026, esse é o ano de Isaías, o ano que nós estamos ministrando, profetizando o ano da dupla honra. No lugar da sua vergonha haverá dupla honra em nome de Jesus. Segundo esse texto, nós acreditamos que no lugar onde você tem sido envergonhada, onde você tem passado por situações mais adversas, é o lugar onde a honra do Senhor virá de forma dupla para abençoar você, tá bom? Muito bom dia a todos que estão acompanhando pelo Facebook, também acompanhando pelo Radiosnet, pelo site www.motivasat.com.br. Bom dia também para a Bispa Daniela Souza Bright, deixando o nosso estúdio muito mais bonito. Bom dia. Bom dia, olha aí. Isaac. Bom dia a cada irmão, a cada irmã, a cada um dos ouvintes que conosco aqui está. Você também abrilhanta esse estúdio, né, com a sua beleza, com o seu perfume, com essa voz inconfundível. Hein? Pois é. Olha aí, deixando o estúdio bem limpo, sempre, bem cheiroso, sempre, né? Sempre.
bem organizado, as coisas Mas de o Deus seu são perfeitas. perfume, né? não só o do estúdio, os sim, dois. claro. A gente tem que apresentar o melhor para a esposa Amém. sempre também extrair o melhor de nós, não é verdade? É verdade. Gente, ontem nós tivemos a quarta-feira do Sobrenatural na cidade de Mandaguari, na Casa Nova. Apesar da chuva que está cobrindo aqui a região norte do Paraná, foi um bom culto, não é? Louvamos ao Senhor, ministramos a palavra de Deus e a gente percebe que a cada culto Deus dá sempre uma revelação, seja no louvor, seja na oração, seja na palavra. A gente sai da igreja com o coração esperançoso. Embora, bispa, uma frase que ganhou muito peso na pandemia, que a igreja somos nós, não é? Que a gente pode ficar em casa, que aonde nós estivemos, que Deus é em nós, etc e tal. Mas Deus, ele criou a igreja para estarmos juntos, para ver essa comunhão, essa comunidade, né? A Verdade. igreja é importante. É verdade, tanto que o Salmo 133 fala isso, né, Bispo Isaac? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no Novo Testamento também o apóstolo Paulo, ele teve esse cuidado em escrever nas suas cartas a respeito de não deixarmos o costume de congregar, né? Estarmos ali em unidade, sempre juntos e unidos ali, congregando. Então a igreja, ela foi feita para reunir pessoas, para as pessoas estarem juntas, para separar um tempo. Em casa a gente ora, né? Em casa nós temos aí um momento de oração, tem momentos de devoção, e etc. Mas é diferente quando você está na casa de Deus. Quando você quer fazer uma compra, você vai, obviamente, no mercado, você quer uma carne, você vai até o setor de açougue, quer um pão, vai no setor da padaria. Então, quando você quer se conectar com Deus, em casa, você vai fechar a tua porta e vai ter o teu particular com Deus. Agora, a igreja, ela foi levantada, ela foi instituída para que as pessoas possam se reunir. Não estou falando aqui também de religião, não é isso. Mas a proposta é tirar as pessoas, né, da zona de conforto e ir até a casa do Senhor. Para aquele tempo, 1h30 que a gente fica ali na presença de Deus, já estou dizendo, presença de Deus. É 1h30 onde você não fala da vida de ninguém, onde você não se distrai com um programa de televisão, com um filme, você não se distrai com um atendimento telefônico. Por quê? O ambiente é propício para isso. Por isso, estar na casa de Deus é fundamental. E a gente tem tempo para tudo isso, não tem, Bíblia? Temos, conseguimos ali administrar, claro, né? Repreendendo aí o devorador do tempo, né? Que tenta aí atrapalhar a administração do dia, mas o dia ele é suficiente, Bispo. Glória a Deus. Suficiente para a gente adorar a Deus, suficiente para a gente trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar da nossa vida, né? Da família, Sim. ajudar pessoas e viver aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Olha, se você pegar um sábado, né? Ainda que a pessoa ela trabalhe fora, né? Mas geralmente o sábado é meio período nas cidades do interior, alguns lugares é integral. Mas a pessoa pode pegar o dia de folga dela, vamos colocar aqui que é no sábado, a pessoa dorme até um pouquinho, 1 hora a mais do que ela levanta, né? Se ela desperta 6 horas, ela se programa para acordar às 8. Olha aí, toma um café da manhã, vai fazer uma caminhada, vai no parque, depois ela chega na hora do almoço, dá tempo de fazer um programa à tarde, dá tempo de fazer muitas coisas. À noite, né, ela pode fazer um evento social, ir num aniversário, ir no casamento, visitar um parente, ou até mesmo um evento extra de uma igreja, de uma comunidade. Olha quantas coisas dá para fazer. Domingo dá para você ofertá-lo ao Senhor, seja pela manhã, quem não tem culto pela manhã, mas oferte uma leitura de um livro, oferte a leitura da palavra, oferte um vídeo de uma canção, né? Então separe isso, o domingo para Deus, no horário do almoço, faz aquela oração em família ali em volta da mesa, e à noite todos vamos congregar. Verdade. Então você percebe que se encaixar, eu tô num sítio, né? Eu tô num sítio, mas quando você vai olhando o relógio, beirando 5, 5h30, gente, olha, muito obrigado, foi uma maravilha estar aqui com vocês. Agora eu tenho um compromisso noturno, que é um compromisso na casa do Pai. De Deus, isso mesmo, lembrando que domingo sem culto é semana sem graça, né? Então nós temos que estar reunidos sempre no dia do Senhor.
né, bispo? Se a gente for analisar, o domingo ele poderia ser o dízimo da semana, não é verdade? A gente está ali, se dedica, está na presença do Senhor, e aí nós vamos ter uma semana completamente diferente. Por quê? Como nós falávamos ontem, né? As lutas, as guerras, as batalhas, espiritualmente falando, vão ser diários, né? Então, assim, se a gente tiver ali um tempo de investimento espiritual, ainda que seja uma vez na semana, no domingo, aquela semana a gente vai estar fortalecido e preparado. Sem dúvida, né? Até porque nós somos bombardeados com muitas informações, gente. Você está assistindo um jornal hoje, tá muito difícil, né? É só morte, é traição, marido matou mulher, descobriu uma amante, aí a amante matou não sei quem lá, um atropelamento, aí mostra a cena do carro atropelando. Então hoje a nossa mente ela tá ficando assustada, a nossa mente está ficando preocupada porque a gente fica ansiosa, mostra os números do dólar, números do real, taxa de desemprego, briga política, olha quantas coisas vai intoxicando a nossa mente. Então quando você vai até a igreja, aí é um processo inverso, é um processo de combate a todos esses tóxicos, porque a televisão, as conversas que a gente ouve ao nosso redor no dia a dia, vão intoxicando para quê? Para depressão, tristeza, isolamento, tudo que é negativo. Só a pessoa que só vê coisas, desculpa a palavra, só desgraça na televisão, ela fica mais ansiosa, ela sente mais fome, ela fica totalmente desequilibrada emocionalmente. Então quando a pessoa vai para a igreja, para começar já tem um louvor. Aí o louvor, né, vai desintoxicando, vai trazendo a paz, aí vem a palavra, seja exortativa, seja motivacional, seja doutrinária, ela vai trazer algo novo e espiritual para a nossa vida. Verdade, edifica, né, bispo? Edifica. E como você falou, né, a respeito de uma grande maioria de informações de desgraças, né? É como a palavra diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, né? Aí complica. E a importância de estarmos na igreja é justamente isso. Deus, ele vai fazer uma faxina na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa forma de entender e ver as coisas, no nosso coração. As angústias, as aflições, as preocupações, bispos, elas vão estar o que? Sendo trocadas, né? Lá em Mateus 11:28, o que é que Jesus diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ali ele fala, tomai sobre vós do meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Então, assim, se a gente fizer uma junção disso tudo que está sendo falado a respeito de noticiário, problemas diários que acontecem na nossa vida, cobranças, diagnósticos médicos, são tantas situações que às vezes provocam até mesmo desespero na nossa alma. Então, quando nós nos dirigimos até a casa do Senhor, como lá no Salmo 122:1 diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali, bispo, a gente pode trocar as nossas cargas, né? Pegar desse jugo suave do Senhor, pegar uma esperança, né? Uma expectativa através de uma palavra, como nós estamos aí semanalmente nessa série Rompendo em Fé, né? Já rompemos trabalhando a respeito do medo, já rompemos trabalhando a respeito da ansiedade. Então, assim, são gigantes que vão sendo derrubados. Não é verdade? E a palavra ela vai enchendo o nosso coração. Sempre. A palavra ela vai trazendo isso, ela vai trazendo essa esperança para cada um de nós. Então cultive, venha fazer parte, né, de uma igreja. De repente aí onde você mora tem uma igreja que você possa se sentir bem, tem uma igreja onde você possa também congregar, buscar a presença de Deus. Vá até a igreja, congregue. De repente você não consegue ir num grande centro, né, numa cidade grande, vai aonde você está, mas congregue, não fique em casa, não fique aí no sofá, não fique aí se isolando. Vá para a presença de Deus, né, porque o Senhor, com certeza, ele vai agir de uma forma sobrenatural, e através disso
os planos e projetos que Deus tem para a sua vida vai se cumprir dia após dia. Por quê? A cada dia que passa, não é só as promessas são importantes. E nós vivemos debaixo de promessa. A promessa gera em nós uma expectativa. Mas não vá só esperando receber a promessa. Por quê? Porque você vai ficar sempre com o coração ansioso, na expectativa. Quando a promessa vai se cumprir? Quando a promessa vai se cumprir? É amanhã? É depois de amanhã? Quando Deus usa, geralmente um profeta, usa um homem, uma mulher de Deus, dizendo, olha, em 30 dias vai abrir uma porta para você. Então o que acontece? Chega no dia 1, a pessoa fica naquela expectativa. Falta 29 dias, falta 25 dias, falta 5 dias. Chega no 30º dia, a porta não abriu. O que vai acontecer? A pessoa fica frustrada. Fica frustrada porque a promessa era que 30 dias fosse se cumprir, não é? E não se cumpriu. Então o que eu ensino você dentro dessa palavra? Não vá para a igreja só para receber a promessa, mas vai para a igreja para você ter um estado de paz, um estado de comunhão, um estado de espírito, um estado de descanso espiritual. Aí no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir na sua vida. Por quê? Para você não ser frustrado, tanto com as coisas do mundo, que é as coisas sociais, como também com as coisas espirituais. Porque se você só for buscar uma promessa, porque a promessa já está sobre nós. Um exemplo, Deus, ele não vai curar, ele já curou. Deus é um Deus de já, ele é um Deus, eu vou na igreja para me sentir amado. Não, ele já te ama. Agora você tem que fazer o quê? Tomar posse. Cada dia eu tomo posse da cura. No dia seguinte, eu tomo posse da cura. Eu tomo posse da porta aberta. Eu tomo posse de um bom negócio. Você vai tomando posse, porque tudo que você precisa ou quer já existe. Agora o nosso nível de fé é que vai determinar o tempo de Deus na nossa vida. É o nível de fé. Existem coisas que foram imediatas, aí se chama milagre. O milagre pode acontecer agora, enquanto nós estamos aqui ensinando você. Então vá para a igreja por causa disso. Talvez você se frustrou. Bispo, eu recebi uma profecia que eu iria me casar naquele ano, eu me preparei, eu fiz enxoval, né? Eu me preparei, Deus falou que ia me dar um filho, bispo, eu fiz um quarto e eu não fiquei grávida, eu tenho um problema de esterilidade, eu não fiquei grávida. Então o que vai acontecer? Você vai se frustrar e não vai mais para a igreja. Não, você tem que ir para a igreja para manter a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, a sua relação com Deus. Se há uma paternidade, então Deus, como pai, ama receber a visita do filho. E aí no tempo dele, ele vai te favorecer com o filho. Aí, bispo, de repente a pessoa, ela não recebeu o filho, e aí ela pode imaginar assim, Deus não quer me dar um filho. Mas talvez não é aquele momento financeiro para a família ter um filho, ou então psicologicamente a família não está preparada. Então, como Deus, ele sabe do nosso futuro, de repente não foi naquela hora que ele resolveu agraciar. Então a pessoa deve ir para a igreja não só para ficar na expectativa. Na hora certa as coisas vão acontecer. É verdade, bispo. E aproveitar para falar que muitas vezes a oração ela traz o milagre até nós, né? Ontem nós estivemos com a ovelha querida a irmã Elisete Santos, e ela tinha colocado aqui nos comentários, né, a respeito de algo que foi orado pela sua nora, né? Ela, assim como eu, também é pedagoga, já estava há um tempo fora do mercado de trabalho, e ela nos pediu oração, e nós estivemos orando. E pela infinita misericórdia de Deus, bispo, surgiu um concurso e ela passou em 5 dias que nós oramos. Ela recebeu, já está dando aula, né, pelo estado, concursada para a glória do nome de Jesus. Então, assim, pediu oração, foi orado, né, não foi profetizado nada, mas a oração trouxe esse milagre. Nós temos esse compromisso diário aqui, né? São tantas vidas, tantos pedidos de oração, tantas pessoas alcançadas, né, bispo? Diariamente a gente recebe, né? Ou é ligação, ou é presencialmente, ou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, as pessoas sempre estão contando o milagre. Olha, vocês liberaram uma palavra lá na rádio, ou então vocês oraram, ou eu vim até a igreja, né, e puseram as mãos. A semana retrasada também,
Estivemos ali na cidade de Apucarana, ficamos o dia inteiro, né, Bispo? Nós fomos cedinho, 7 horas da manhã, chegamos aqui em casa, já era mais de meia-noite, né? No dia seguinte, então. Ficamos ali ofertando a nossa vida ali no altar e para a glória do nome de Jesus já recebemos ligações, né, de pessoas que foram agraciadas através da oração e já receberam o milagre. Então, por isso que você deve estar sempre em sintonia com Deus. Por exemplo, esse programa, ele tem o intuito do quê? De elevar a sua fé, de colocar você em sintonia, através de comentários, de leituras. Nós estamos aqui para te ajudar. Afinal, você pode agora, inclusive, deixar os seus pedidos de orações. E nem sempre, Bispa, quando Deus não fala com uma pessoa em profecia ou em revelação, ela é menos amada ou recebe menos atenção do que a outra. De forma alguma. São dons espirituais. A pessoa tem que focar o quê? Na adoração. Quando a gente vai na igreja, que a gente adora, a gente está ofertando, oferecendo. Vem a palavra como uma mensagem de Deus. Deus vai usar um profeta, vai usar uma profetisa para trazer a revelação dele para nós. Então, quando colocamos as mãos e liberamos uma palavra, seja profética, ou o dom da profecia ou o dom da revelação, é algo específico para as pessoas. Mas quem não recebeu, de repente, uma profecia pelo dom, não quer dizer que ela é menos amada de quem ouviu a palavra. Você está entendendo? Então, Deus, ele fala num ponto, numa vírgula. Deus fala de várias formas com aqueles que estão buscando a presença dele, não é? Então, você pode ir à igreja. Mas eu queria tanto ouvir uma palavra só para mim. Deus pode usar. Mas preste atenção sempre na pregação da palavra. Se você obedecer a palavra, ela vai acontecer na sua vida, tá bom? Nós vamos mandar aqui alguns abraços, né, comentários que já estão chegando aqui. Deus abençoe a irmã Elisete Santos, a Vanilda Santos e também o pastor Isaac Souza Filho. Amém. Andréia de Miciano, Grazi Pelizari, a irmã Nirde Caetano já estão aqui conosco. Um bom dia com a paz do Senhor e as bênçãos dele. A Daiane Paiva, Aparecida Cordeiro, Deus abençoe sua vida também. Um abraço para o nosso irmão Denis, da cidade de Jandaia do Sul. Eliana Demir dos Santos, Maria Diniz, Vanilda Santos. A Juliana Eusébio ouvindo a rádio, a Adriana Gonçalves também acompanhando o programa. Amém. E você pode mandar o WhatsApp também no 449-9897-6833 e você pode contar o teu problema, contar a sua situação. Se é algo confidencial, você manda pelo WhatsApp, a gente lê o problema e não vamos citar o teu nome, tá bom? E você vai deixar o seu pedido de oração aqui no comentário. Mas eu queria muito também que você apertasse o curtir e o compartilhar. Aperta o curtir e o compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas pelo nosso Deus. Gente, hoje, quinta-feira, grande culto do sobrenatural, né, na cidade de Marialva. Quinta-feira do sobrenatural. Nós estamos com a campanha ou a série de mensagens Pacto de Fé, como queira, Rompendo em Fé. Hoje a palavra será sobre o tema Rompendo a Ansiedade, na rua Chiqueza Okumura 48, no Jardim Paraíso. Você é o nosso convidado especial. E no domingo, Bispa, temos a minha família aos pés da cruz. Verdade. Domingo pela manhã estamos na cidade de Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Qual horário, Bispo? Pela manhã, 9 horas. 9 horas da manhã. Estaremos ali na cidade de Apucarana com esta poderosa campanha, sabe? Após a ministração dos louvores, as orações, a poderosa palavra, antes de findarmos o culto, todos nos ajoelhamos aos pés da cruz e ali clamamos com toda a intensidade, adoração e dedicação ao Senhor por todas as famílias, as que estão ali presentes, as pessoas que não estão ali, mas estão representadas, e também apresentamos aquela cidade, né? Já no período noturno, às 19 horas, estaremos também com esta mesma campanha, essa mesma direção que o Senhor nos deu, Minha Família aos Pés da Cruz, nas cidades de Mandaguari e Marialva. Mandaguari, 19 horas, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro da cidade de Mandaguari, e em Marialva, Rua Chiqueza
O Comura, é isso? Isso. 48, né? É Jardim Paraíso Jardim Paraíso. Em Marialva, né? Ali na região central. Isso. Então você é o nosso convidado especial para participar e ser tremendamente tocado pelo Senhor. Nós vamos à chamada que fala sobre esse propósito de oração rompendo em fé. Também vamos ouvir a chamada que fala do propósito aos domingos aos pés da cruz. E detalhe, tem pessoas que talvez, bispo, ela pegou um pedido de oração e ela não preencheu o pedido, ou há pessoas que às vezes levam um envelope de oferta, de um voto, e às vezes ela não teve aquela condição de devolver, de contribuir. Então o que ela pensa? Eu não vou na igreja porque eu fiz um compromisso e quando eu tiver, eu estarei retornando. Agora, olha, por causa de um pensamento equivocado, quantas promessas, quantas bênçãos, quantos ensinamentos a pessoa deixa de receber por esse pensamento. Exatamente. Não é? A pessoa ela não perde, né, bispo? Ela deixa de ganhar. Exatamente. Deixa de receber. Então, assim, todo culto é importante nós estarmos na igreja justamente por isso. Se nós formos analisar, bispo, não são muitos dias da semana. Não. Né? São 2 ou 3 dias na máximo, semana que estamos ali. Ou seja, o Senhor, ele merece o melhor. Exatamente. E interessante que nós vamos, né, à igreja, mas o maior beneficiado somos nós. Somos nós. Sempre nós recebemos, né? Às tardes de terça, estamos com a tarde da bênção em Mandaguari. E a finalidade sempre é essa. Olha, orar, tem os grupos, né? Desculpa, sem contar com os grupos que diariamente a gente manda. Orações pelo YouTube, os links dos programas. Tem também o seu ensinamento de mentoria para as mulheres. Olha quantos conteúdos, né? São, bispo, é verdade. Nós temos esse compromisso com Deus, né? Segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, estamos de forma online ensinando as mulheres a respeito das lições bíblicas, né? Então é uma aula, uma mentoria para mulheres. Terça-feira à tarde, estamos ali com a Tarde da Bênção na cidade de Mandaguari, com o maior objetivo do que? De abençoar vidas, orar. Nós temos um caderno de oração, onde colocamos os nomes e intercedemos fervorosamente, bispo, por cada vida e cada causa que tem sido posta ali. Terça-noite estamos em Apucarana, não é verdade? Ali orando pelo povo, recebendo, ouvindo, aconselhando, né? Quinta-feira tem ali em Marialva, também terça e quinta, né? Isso. Tem em Marialva. Na quarta noite em Mandaguari, né? Aos domingos em todas as igrejas. Então, assim, diariamente nós temos a programação aqui e também as orações às 6 horas da manhã. Gente, olha, você já começa o dia recebendo uma porção da palavra com o Bispo Isaac, não é? E uma oração poderosa. E mesmo que você não acesse às 6 horas da manhã, vai ficar ali gravado. Né? Você pode colocar o seu pedido de oração ali no comentário do vídeo, porque nós vamos ter esse compromisso em orar. Às 18 horas, às 6 horas da tarde, na viração do dia, eu estou também liberando ali uma porção da palavra de Deus, juntamente com uma oração. Então, todos os dias nós temos conteúdo para edificar, para discipular, para cuidar de cada um de vocês. Amém? Esteja conosco de forma online ou presencial e seja tocado por Deus. Vamos ao nosso intervalo, voltamos já. O que você precisa romper para vencer o medo, a ansiedade, perdas e frustrações? No mês de março, em todas as igrejas Internacional Renovar, você vai aprender em uma série de mensagens como romper em fé. Em cada culto, do sobrenatural de Deus. A Igreja Internacional Renovar convida você e sua família todos os domingos para um momento especial aos pés da cruz. Venha orar por seus filhos, pelos seus pais, pelo seu relacionamento e por suas finanças. Experimente a força da fé e a união em oração. Junte-se a nós e sinta a transformação que Deus pode trazer para a sua vida. Não perca essa oportunidade de usar a sua fé e fortalecer seus laços familiares. Igreja Internacional Renovar, onde o amor de Deus prevalece.
Agora, a palavra do dia. A palavra do dia. Você deve compartilhar agora ou você deve mandar o link do nosso stream, né? Seja o site, para alguém para acompanhar a palavra. Em segunda carta enviada aos Coríntios 12, verso 9, a palavra diz assim: mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Muito bem, nós vamos ministrar essa palavra aqui, mas eu quero começá-la de trás para frente. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Geralmente nós ressaltamos as nossas qualidades. Quando vamos participar de uma entrevista de emprego, nós falamos daquilo que nós sabemos fazer, das nossas formações acadêmicas, pontuamos para o entrevistador tudo aquilo que nós sabemos, né, da forma correta, que nós sabemos executar uma tarefa. E geralmente nós não falamos daquilo que nós não sabemos, talvez por medo do entrevistado falar assim: essa pessoa então não tem o que oferecer aqui na empresa, ela não está disponível para aprender. E às vezes até cometemos um erro também de colocar um salário que está além daquilo que a empresa pode oferecer. Agora, quando chegamos, como Paulo está ensinando, falando também das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e deixando claro que nós podemos aprender com aquilo que foi proposto, seria uma boa porta de entrada, bispo. É verdade, sabe, bispo? E assim, hoje o mercado de trabalho é isso que ele deseja. Primeiro, uma pessoa que seja sincera, né? Demonstra ali que não tem o pleno conhecimento na área, mas está disposto a ser moldado, sim, disposto a aprender. Quando Paulo nos ensina a respeito desse texto de 2 Coríntios 12, 9, a qual foi lido, glorio-me nas minhas fraquezas. É a mesma coisa, né? Como se Deus estivesse nos entrevistando. Exatamente. Não é mesmo? E ali nós falamos: Senhor, primeiro que Ele já nos conhece, né? Ele sabe das nossas debilidades, fraquezas, Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece os nossos limites, até onde cada um de nós suporta, Ele conhece a porta que é o ponto de fraqueza de cada um de nós. Mas se nós estivermos dispostos, Bispo Isaac, a aprendermos com Ele, se nós estivermos dispostos a sermos moldados por Ele, né, trabalhados pelas mãos dele, com certeza nós vamos nos fortalecer. Exatamente. Por quê? Porque quando sou fraco, aí então eu sou forte. Por que é que Paulo diz isso? Porque quando eu sou fraco, eu tenho a consciência real de quem eu sou. Eu sou pó, eu sou carne, né? Eu sou pecador, eu sou miserável. Paulo usa esse termo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, eu tenho o pleno conhecimento. Eu faço o autoexame e, como numa entrevista de emprego, como você aqui simulou, eu não tento maquiar, né? Sou um super-herói ou uma super-heroína, né? A Supergirl, como você falou esses dias no culto. Mas, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou totalmente disposto a ser moldado pelo Senhor, e reconheço que sou fraco, sou incapaz, mas nas tuas mãos a graça, ela me basta. Graça é aquele favor que nós não merecemos. Por isso que tantas pessoas, talvez elas estão acompanhando o programa e elas pensam assim: mas eu pequei, eu falhei. Será que Deus ele vai entender o que eu estou passando? Será que Deus vai me aceitar pelo fato que talvez eu consumi drogas, eu exagerei numa palavra e no calor de uma emoção saiu um palavrão da minha boca? Ou de repente eu me descuidei e quando pensa que não, eu acabei ingerindo uma bebida alcoólica, e tantas coisas que eu acabei caindo num desânimo e deixei de
buscar a presença de Deus. Na verdade, eu estou fraco, eu acho que eu preciso me preparar para ir para a presença de Deus. Quando eu me preparar, quando Deus me preparar, eu vou me batizar nas águas. Quando Deus me preparar, eu vou num culto. Eu acho que no momento não é favorável. Eu não tenho uma roupa tipo social, eu não tenho uma roupa tipo assim, tipo assado, né? Então, Paulo, ele está nos ensinando que, nesse ponto aqui, melhor é a fraqueza. Deus, através de Jesus, não veio buscar o são. Ele veio buscar aquele que está doente, aquele que está fraco. Então, talvez eu esteja falando agora com uma pessoa que está no fundo do poço. Você está sozinho aí, está isolado aí dentro de um quarto, pensando até em suicídio, pensando até contra a sua própria vida. Talvez todo mundo virou as costas para você. Você perdeu amigos, você perdeu parentes, você perdeu pessoas, você perdeu trabalho, você perdeu a própria saúde. Só que Deus, ele ainda tem um interesse em você. Deus tem interesse por você. E quando você vem até Deus, ele vai ressaltar o quê? Ele vai ressaltar aquilo que você tem de bom. Porque Paulo vai falar das suas fraquezas, mas Paulo foi um grande poliglota, Sim. um tecelão, Sim. um grande apóstolo. Fariseu, né? Ele Não é era verdade? fariseu antes da conversão. Então, assim, para se tornar um fariseu, como você disse a respeito de ser poliglota, né? Falar vários idiomas. Então, assim, ele também teve várias formações, né, bispo? No mínimo 4 formações acadêmicas. Sim. Então, assim, quando ele reconhece isso, tanto que num dado momento da vida dele, bispo, ele fala assim, ó, tudo isso eu considero como esterco. Comparado ao quê? A essa graça que eu fui alcançado, atraído. Ou seja, eu fui um homem super instruído, mas assim, isso não me levou a conhecer o Deus verdadeiro. Olha que forte. Pelo contrário, me levou a ser perseguidor desse povo. Mas o dia que ele cai daquele animal, que a Bíblia não fala se era um burro, uma mula, um cavalo, né, um jumentinho, fala que era um animal quadrúpede, né? Então tinha 4 patas e ele estava em cima. E aquele clarão, isso está lá em Atos capítulo 9, né, cega os olhos de Paulo. Ele cai desse animal e ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito forte isso, não é? Quem és tu? Eu sou Jesus. E ali Jesus o ama. E ele diz até para o profeta Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Então essa pessoa, bispo, que se vê dessa maneira, ou caído, ou que consumiu alguma substância, né, alucinógena, ou bebida, alguma coisa, e fala assim, eu não sou digno. Esse próprio Paulo transformado, exatamente. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim, ó, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Aleluia. Jesus. Quando Paulo fala isso, bispo, ele está falando, independente do que eu fizer, o amor que ele tem pela minha vida não vai sair por causa do meu pecado, da queda, daquilo que eu fiz que foi errado. Perceba que a palavra, ela não está dando um álibi nem um direito para a pessoa permanecer assim. Exatamente. É como se ela estivesse estendendo a mão e falando, olha, não é o teu pecado que vai te impedir de sentir a minha presença. Não é o teu pecado que vai fazer eu te amar menos. Vai diminuindo as porcentagens conforme você pisa na bola. Não. Pelo contrário, ele estende a mão e diz, olha, se você quiser, você não merece, isso é a graça. Você não merece esse favor, mas eu tenho prazer em fazê-lo. Eu tenho prazer em estender as mãos e te resgatar, e te lavar e fazer como fiz com Paulo, né? Transformá-lo a ponto de Paulo contribuir com 45% do Novo Testamento. Ele escreve 13 cartas, o Novo Testamento tem 27. Então, quase a metade. Então, bispo, quando nós nos permitimos primeiro reconhecer que nós somos fracos, sim, somos miseráveis, sim, somos pecadores e temos milhares de defeitos, sim, mas quando nós nos arrependemos e nos chegamos até Ele, somos abraçados por essa graça e transformados. Olha no que Paulo foi transformado. É muito forte, né? E toda essa revelação veio durante a sua fraqueza. Então, na nossa fraqueza, né, nós percebemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Na nossa fraqueza,
nós demonstramos para o Senhor o quanto nós precisamos dele. Eu faço uma pergunta para você e você pode responder na tua mente agora. Qual é a tua maior fraqueza? O que você tem feito para combater a tua fraqueza? Então vamos à explicação. A pergunta é: qual a tua maior fraqueza? Significa reconhecimento. Agora, quando você tenta combater a tua fraqueza, aí vem a catástrofe. Porque nós em nós mesmos, nós não conseguimos combater a nossa fraqueza. Porque a fraqueza, ela é algo herdado de uma queda adâmica lá atrás. Então, só através da busca do Espírito Santo, só através de uma entrega, de um aprendizado espiritual, nós vamos então fazendo esta substituição. A fraqueza da carne, fortalecimento do Espírito. Eu me humilho para Deus, Ele me exalta. A partir do momento que você começa a buscar a Deus na sua fraqueza, espiritualmente você vai crescendo. Logo, a tua vida espiritual está tão elevada diante de Deus que as obras da carne estão aqui embaixo. E foi o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. As posições dele, as credenciais dele, não impediu de se aproximar do Senhor. E quando ele se aproxima do Senhor, aí ele vai pegar toda a sua experiência social dele, associado com as revelações do Espírito, e se torna um grande homem de Deus. Deus quer pegar as suas fraquezas como degraus para você subir espiritualmente. Deus quer pegar as suas debilidades, as suas fragilidades. Talvez você está frágil hoje por uma situação que você está enfrentando, por um problema que você está enfrentando e não sabe como resolvê-lo. Conta isso para Deus. Abra isso de coração aberto para Deus. Conta para Deus exatamente o que está acontecendo. Venha para a casa do Senhor. Se for necessário, chore. Se for necessário, grite. Se entregue. Não fica ali olhando a roupa da pessoa, se ela está de calça, se ela está de vestido, se ela está de tatuagem, se ela está sem tatuagem. Não vá na igreja para olhar as pessoas. Vá na igreja para buscar a presença de Deus. Quando se iniciar o culto, independente de quem está iniciando, para de conversar. Senhor, aqui estamos para iniciar esse culto. Mentaliza isso, entra na presença de Deus. Comece a louvar, independente de quem está louvando, louva junto. Se você conhece a letra, louva junto. Se tem condições de ter lá no telão a letra, canta. Então oferte aquele culto para Deus. Automaticamente o teu coração vai sendo lavado, vai sendo lavado, vai sendo lavado. Agora, se você estiver ouvindo a palavra, mas está olhando para o irmão da esquerda, essa palavra é para o irmão da direita, você está vendo que você já tirou o foco? Então não vai na igreja para olhar as pessoas, vai na igreja para se encher da presença de Deus, para buscar a presença de Deus. Mas eu fiquei sabendo, bispo, que aquele homem ali pecou. Aquela ali, está devendo uma pessoa lá na esquina. Você já perdeu o propósito. É verdade. Se a pessoa está ali na igreja, independente de quem ela seja, ela está ali para ser regenerada. Amém. Ela está ali para ter um encontro com Deus. E tem mais, tá? Às vezes você vê o pecado do outro, mas o seu não está exposto. Porque todos nós pecamos. Todos nós falhamos. A diferença é que você conheceu o pecado de alguém. Mas e o seu? Então, quando você entra nessa zona de julgamento, você perde a tua bênção. Então, você tem que ir na igreja para quê? Como alguém que está na fila do pronto atendimento médico. Você tem que estar ali sentindo as tuas dores, as tuas misérias. Você vê alguém com dor abdominal, com dor na coluna, olhando para um, olhando para o outro. Pelo contrário, você está deitado numa maca ali, alguém ofertar uma água para você, você vai dizer muito obrigado, porque você está ali fragilizado. Esse é o propósito. É reconhecer a tua fraqueza. Então não vá para a igreja como religioso, que só vai para se encontrar com pessoas. Não, vai na igreja para reconhecer as suas misérias. Ore junto. Eu não sei orar, não tem problema. Vai concordando, o pastor, a pastora está orando, vai falando amém, Senhor. Sim, Senhor, é verdade. Isso. Vai concordando, vai concordando. Você vai concordando, aquela palavra vai preenchendo o teu coração. Eu não sei cantar aquele louvor, não tem problema. Vai lendo no telão, não dá para ler, fica com os olhos fechados. Esse é o foco. Se você fizer isso uma vez, uma única vez, você vai viver já a experiência que Paulo viveu. Porque o culto é isso, é prestar um culto ao Senhor. Amém, é isso mesmo. E
sempre ter em mente, bispo, que não é porque nós estamos dentro da igreja que não existam distrações. Claro. Né? É. O inimigo, muitas vezes, ele vai colocar situações, né? Às vezes um choro de uma criança vai te distrair, te tirar a atenção. É. Ou então alguém que está chorando, Sim. né? Alguém que chega e às vezes está embriagado. Então, o que a gente tem que ter em mente? Entrou na igreja, né? Como ontem mesmo você falou, né, bispo? Independente de como você foi criado, né? Assim, eu digo criado dentro do evangelho. Se você tem ou não o hábito de se ajoelhar. Lembra que você comentou isso ontem? Então, é isso. Chegou, dobre os seus joelhos, você que pode, né? Claro que quem tem problema de perna, a gente Você vê a entende, dificuldade, né, que tem hoje para ensinar, né? Tem que falar e justificar, porque hoje, sim, né, a rede social tá difícil. Então, né? assim, você que tem essa possibilidade, chegue, ajoelhe, feche os seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, põe o capacete da salvação na minha cabeça, na minha mente, para que nenhum tipo de distração, né? Porque na cabeça, bispo, nós temos 4 órgãos do sentido. Sim. O total são 5, mas 4 estão na cabeça. Estão na cabeça. Então, se eu pedir a proteção, que Deus me revista com a sua armadura e coloque o capacete da salvação, então, primeiro, os meus pensamentos vão estar fixados ali, no que está acontecendo no culto. A minha visão também. Os meus ouvidos também, né? E aquilo que eu falar também vai estar direcionado. Esses 4 órgãos do sentido vão estar direcionados, vão estar focados. A gente sempre brinca aqui em casa falando, né? Tudo que você foca cresce. Então, se eu focar na presença de Deus, na palavra de Deus, nos louvores que estão sendo entoados, que nem você disse aqui, às vezes eu não conheço a letra do louvor, fecha os olhos. Põe a mão sobre o teu coração, sinta a presença de Deus e você vai perceber que cadeias espirituais serão quebradas. Você vai ser totalmente tocado, liberto, vai ter novas experiências com Deus, que nem o bispo também estava falando a respeito aqui do batismo nas águas, né? Eu te contei de uma tia minha lá de São Paulo, ela era viciada, né, no tabagismo, ela fumava cigarro e começou a ir para a igreja, conheceu Jesus, foi liberada a data do batismo e ela falou: eu não vou me batizar porque eu fumo, né? E uma irmã muito sábia chegou nela e falou assim: querida, vai para o batismo, porque Deus é poderoso para te libertar na hora que você descer nas águas. Bispo, ela acatou isso. Olha aí. Ela falou assim: eu vou fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo. Para a glória de Deus, na hora que ela deitou naquelas águas do batismo, ela levantou sem o vício, né? E eu me recordo que há umas 2 semanas nós recebemos uma irmã que já frequenta a igreja há muitos anos, e ela veio me falar isso. Ela falou: olha, eu queria muito firmar na igreja, mas eu tenho o vício do cigarro, eu ainda fumo, né? E eu contei esse testemunho da minha tia, né? Eu falei assim: olha, o bispo e eu vamos ensinar a irmã, né, a respeito do que é o batismo, vamos ali discipular a irmã, mas não deixa de vir, né? Quando for marcado esse próximo batismo, já coloca teu nome. Isso. E aí, naquela mesma noite, foi numa quarta do sobrenatural, bispo, nós oramos por ela e Deus te deu um direcionamento de 7 vezes, não foi? Isso. Declarar sobre a vida dela. E aí, isso foi na quarta. Na quarta-feira. Quando chegou no domingo, ela chegou com um sorriso aqui, gente. Foi maravilhoso, né? Super feliz. E antes de começar o culto, ela falou: olha, bispo, eu quero te contar uma bênção. E eu falei: pode falar. Ela falou assim: ó, desde quarta que você e o bispo oraram por mim, eu peguei nojo do cigarro. Estou limpa. E aí o bispo, falei para você, né, bispo, você foi conversar com ela e falou assim: mas nem abstinência, nada. Ela falou: nada, parece que eu nunca fumei na vida. Aí, tá, então, assim, foi com foco para a igreja. Exatamente, foi com propósito. E outra, aceitou. Não só a palavra que é liberada, mas a oração. Então, se você acreditar, se você tomar posse do que Deus está liberando, que nem a Sônia Nunes já falou aqui, ó, eu tomo posse, essa palavra está falando demais comigo. Aleluia. Então, é para você essa palavra. Todos vocês que aqui estão, recebam, acreditem. A palavra, ela é viva, ela não é um livro, não. Ela não é apenas um livro.
É o único que você lê na presença do autor, de quem escreveu. Glória então, a Deus. Receba essa palavra viva, amém? Amém. Nós vamos orar agora, nós vamos te dar alguns minutos para você escrever um pedido. Se for algo confidencial, não escreva, tá? Só fala assim, oração, e cita nomes. Não precisa entrar no mérito da situação. Ou mande no WhatsApp, nós vamos receber e nós não vamos falar o seu nome, tá bom? Se for algo comum, você pode escrever, ou se for algo que possa ser publicado também, não tem problema. A Zilda Leonel, ela pede oração pela vida do Tiago. Isso, pela vida dela também, pela saúde, bispo. Ok. Tem Amém. mais um pedido aí, acho que da Tem, Sônia, né? a Sônia pediu pela vida da mãe dela. É a Anitta. Tá muito gripada no corpo, dores no corpo. E ela não quer ir no médico. Sônia, nós vamos orar pela dona Anitta, viu? Para que ela, sim, vá para o médico, seja ali examinada, medicada, mas também através do poder da oração, eu creio que Deus já vai fazer uma grande obra, viu? Em nome de Jesus. O Geraldo Sobrinho também, bispo, ele tá pedindo oração porque ele vai viajar para São Paulo, né? Pra gente estar orando aí por esta viagem, amém? Eu creio que o Senhor vai te proteger, que o Senhor vai te guardar, que o Senhor te dará graça durante essa viagem, amém? Toma posse disso em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar aqui todas as pessoas católicas que são simpatizantes aqui do nosso programa, que todos os dias ouvem o nosso programa. Uma vez eu estive numa rádio em Jandaia do Sul, uma rádio comunitária, e chegando lá, eu tive a oportunidade de falar no ar. E ali uma pessoa falou assim, olha, o senhor lembra muito o Padre Manzotti. E eu falei, não, eu sou pastor, né? Mas a forma que nós tratamos os católicos é uma forma muito carinhosa, muito carinhosa. Eu falei, olha, faz o seguinte, você assiste o padre, ouve o padre e ouça meu programa também. Então, essa forma de abordar, nós acabamos conquistando. Nós temos, assim, um público católico muito grande que visita as nossas igrejas, e a gente tem essa alegria. Então, não fica preocupado com as suas vestes, não fica preocupado, eu vou ter que ter uma roupa social para ir na igreja, eu tenho que usar uma saia lá no chão. Não se preocupa. Olha, bispo, eu tenho uma tatuagem no meu corpo. Você está indo lá para quê? Para ser regenerado. Quem olhar para você com julgamento está cometendo pecado dentro da casa de Deus. Você está entendendo? Então não fica olhando porque as pessoas falam, o que as pessoas vão dizer. Foque em Jesus. Se você focar em Jesus, você vai entrar na igreja, vai adorar. Mas se eu for na igreja, bispa, eu sou vizinho de fulano, sou vizinho de Beltrano, eu já tive o desentendimento. E se eu encontrar essa pessoa lá na igreja? Olha, ela também está buscando pela vida dela. É o lugar certo, né? É o lugar certo a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa para todos, casa de oração para todos os povos. Então, assim, todos vão estar na casa, porque afinal de contas todos temos o mesmo Pai, né? O mesmo Pai, é verdade. Então está no lugar certo para ser transformado, liberto. E pode ser que nesse culto, né, essa pessoa que esteja lá, venha uma palavra aí de reconciliação e vocês tornem a ser amigos. Meu Deus, não é verdade? do céu. Deus faça uma grande obra, porque a vontade de Deus é essa. Bispo, tem mais oração aqui, pedido de oração. Então pode registrar. A Andréia de Miciano está pedindo pela vida dela. Ela falou assim que não quer pedir nada, apenas agradecer, e que nós continuemos orando pelo seu filho Caiton, sobrinho Brian, família e amigos. Amém. Vamos estar em oração por todos vocês, tá? Você que vai acompanhar o programa gravado ou no YouTube, eu vou dar um jeito de transmitir a oração meio-dia pelo YouTube para ficar completo. 6 da manhã, meio-dia, meia-noite também. Nós vamos cobrir você de oração agora. É momento de oração. Amém. Pela Daiane Paiva também, que vai estar agora fazendo uma perícia no INSS hoje. Amém. Amém. Então, vamos orar. Deixa eu só verificar se tem mais algum pedido aqui, bispo, pra gente, né, citar aqui. São esses os pedidos. Então, vamos orar? Vamos orar. Pai amado e querido Mestre, aqui estamos diante da Tua majestosa presença. Te exaltamos, bendizemos, glorificamos, porque o Senhor é bom.
tudo que o Senhor faz é bom. Nós te agradecemos por quem tu és. Pai, nós te agradecemos pelo grande amor de Deus que nos alcançou e nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor que o Senhor tem por nós. O Senhor nos sonda, nos esquadrinha, o Senhor sabe quem nós somos na nossa essência, tanto interno quanto externamente. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Senhor, se nós subirmos ao mais alto, lá tu estás, e se formos às partes mais baixas, o Senhor também está. Se estivermos num lugar com muita luz, o Senhor está. Mas nas mais densas escuridão, o Senhor também está, porque as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Aonde o Senhor chega, tudo se ilumina. Nós exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nos amar. Somos abraçados pelo Teu grande amor na tarde desta quinta-feira. Recebemos, Senhor amado, a libertação, recebemos o perdão, recebemos o direcionamento, recebemos a cura, a abertura de portas, a sentença de vitória na perícia, Senhor, com essa consulta médica ali no INSS. Nós liberamos agora a palavra de bênção, a palavra de cura, a palavra de vitória. Em concordância com Teu Filho eu oro, Pai. Oh meu Deus, quantas pessoas que já se emocionaram com essa primeira parte da oração, meu Deus, estão sentindo a Tua presença, estão sentindo a Tua graça, estão sendo envolvidas por essa unção, por essa presença que nós sentimos aqui no estúdio, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua participação aqui conosco. Obrigado porque quando nós oramos, nós transmitimos o que há dentro de nós e sentimos essa presença de verdade. E se eu e a bispa aqui sentimos essa presença, é certo que quem nos ouve, quem nos vê, também sente essa presença, Pai. E que essa presença venha fortalecer esse momento de fraqueza, esse momento de solidão, esse momento de angústia, esse momento de lágrima. Meu Deus, assim como o Senhor usou Paulo como um instrumento vivo, transformou o caráter dele, transformou totalmente a vida dele, de perseguidor passou a ser perseguido. A Tua verdade entrou no coração dele e fez dele um pregador da Tua palavra. Transforma o dia dessa pessoa, meu Deus, esse dia cinza, esse dia de bronze, esse dia nublado, transforma em um dia ensolarado, transforma essa estação como a palavra que nós ouvimos um tempo atrás. Traz a estação certa, meu Deus, ou a estação que essa pessoa precisa. Deus, que essa ventania, que esse reboliço destrutivo possa passar como um tsunami que acaba com tudo, meu Deus. Mas depois o Senhor dá força para reconstruir. O Senhor depois dá força para colocar as coisas no lugar. Eu me recordo, Pai, no Rio Grande do Sul, que praticamente tudo foi ao chão. Doações do Brasil e do mundo para aquele lugar. E hoje, meu Deus, os monumentos já foram reerguidos, já foram levantados. Então levanta essa pessoa que caiu, fortalece essa pessoa que estava em fraqueza, dê ânimo, dê graça, dê poder, meu Deus. Traga essa pessoa para a Tua casa, para que ela possa vencer os próprios preconceitos. Ela mesma se limita, ela mesma se julga indigna, mas o Senhor diz: vinde a mim, todos. O Senhor não diz: vinde a mim
para um tipo de pele. O Senhor não disse, vinde a mim para um tipo, classe social. O Senhor disse, aquele que precisa, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, o Senhor aliviaria. Então é assim que nós oramos, Pai. Traz a cura para quem precisa agora. Agora, visita hospitais, cadeias públicas, visita pessoas que estão num quarto de oração e utilizando desse momento para orar junto conosco em concordância, Pai. Visita essa pessoa que está em viagem. Visita essa pessoa que está agora com um copo com água, naquela fé, Senhor, de receber algo através deste ponto de contato que é a água. Senhor, nós oramos por cada uma destas vidas. Que o Senhor se manifeste entre nós e por nós, porque só Tu tens a misericórdia que consegue socorrer o homem na mais profunda necessidade. Nós apresentamos a todos agora. E você que crê, diga amém, diga eu tomo posse, toma dessa água agora e sinta-se abençoado pelo nosso Deus. Se você quiser agora, respire fundo e escreva aí, eu sinto a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Escreva, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Continue ligado aqui na rádio, tá? A nossa programação fica 24 horas disponível, tocando louvores. Nós estamos aqui sempre pensando na melhor forma para reformular aqui a programação, né? A Bispa tem um horário exclusivo para as mulheres, colocar outros palestrantes, pastores também para agregar aqui a nossa rádio. Então acompanhe a rádio, né? Pelo www.motivasat.com.br ou baixe o aplicativo Rádio Motiva Gospel, tá bom? Acompanhe durante toda a nossa programação, tem sempre um pão novo, tem sempre uma palavra nova para a tua vida. E se você agora sente no teu coração, se você é tocado por Deus, eu sinto de Deus te ajudar essa rádio, envie uma oferta, coloque no teu coração, eu sinto de ajudar essa rádio. Eu tenho aqui, bispo, 100, eu tenho 50, eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho R$2 e eu vou contribuir com essa rádio. Nós temos o WhatsApp, que você pode pedir a chave Pix pelo WhatsApp, ou se você digitar o número do Pix, do WhatsApp, já é a chave Pix, 44998976833. Contribua, você vai estar dizendo assim, sim, Senhor, eu quero que essa programação continue me ensinando, me ajudando e alcançando outras pessoas. Bispa, chegamos aqui ao ponto final. Graças a Deus. Lembre-se que o justo não se justifica, permaneça na fé até o nosso próximo encontro, ano 2026. Ano da dupla honra. Forte abraço, até lá. Deus abençoe. Ao longo dos anos, a Rádio Motiva Gospel vem ajudando milhares de pessoas através dos seus programas. Muitas vidas estão sendo evangelizadas. Seja o anjo provedor desse lindo trabalho de salvação. Envie sua contribuição na chave Pix 44998976833. Todos os colaboradores terão seus nomes em orações diárias. Desfaz agora a rede em todo o Brasil. Apresentamos Programa Renovar.